subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Quero externar aqui a minha gratidão a Deus pela vida de todos os irmãos inscritos no canal Rascunho DVD, aqueles que sempre passam, não se inscreve, assiste os vídeos. Deus abençoe você. Se eu fosse você, eu me inscrevia agora, compartilharia esse vídeo, deixe o seu like para que você receba os próximos conteúdos. Toda semana o canal Rascunho da IBD apresenta duas aulas, uma dos jovens e outra da classe dos adultos, lição da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, no Brasil. Deus abençoe a todos os irmãos das Assembleias de Deus, nossas igrejas co-irmãs. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, todo aquele que nos acompanha aí, os nossos vídeos. Deus abençoe a todos. Nesta oportunidade, lição de número 4 da classe dos adultos, estaremos estudando e comentando juntos aí a lição de número 4, que tem como título Missões Transculturais no Novo Testamento. O título geral da nossa lição, nós estamos estudando missiologia, por que não dizer, né? E nós vamos estar aprendendo a lição de número 4, nosso título geral do quarto trimestre é Até os Confins da Terra, tá certo? Deus abençoe. Vamos para a nossa aula, que será ministrada nas nossas igrejas no dia 22 de outubro, próximo dia 22, tá certo? Deus abençoe você. Se você ainda não é inscrito, como eu já disse, se inscreva. Se você já é inscrito, dá uma olhadinha ver se o sininho está ativado. Se não, ative o sininho, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas, tá certo? Nesta oportunidade eu quero apresentar esse material interessante e David Ressegrave, no caso, muito interessante esse livro, volume de número 2. Ele nos apresenta aqui um compêndio de informação interessante sobre missão transcultural nos dias de Jesus, né? E nesta oportunidade nós podemos observar que nós temos muito a aprender com respeito à cosmovisão. O que é cosmovisão? A forma de ver o mundo. Aprender também sobre processos cognitivos. O que é o processo cognitivo? É a forma de pensar. Aprender sobre formas linguísticas. O que é forma linguística? É a forma de expressar ideia. E o padrão de comportamento. O que é isso? É a forma de agir. A estrutura social. Estruturas sociais ou sociais, estruturas sociais são formas de interação. E meio de comunicação, que é a forma de vincular a mensagem. E fontes motivadoras, que é a forma de decidir, tá certo? Então, dentro desse contexto de missão transcultural, nós temos que ter todo esse nicho para poder alcançarmos êxito, não é? E assim sucessivamente. Nos dias de Jesus, não é? Nós tivemos na aula passada estudamos sobre teologia no Antigo Testamento, e hoje nós vamos trabalhar a missão transcultural no dia de Jesus, tá certo? No Testamento, o Senhor foi o primeiro, Jesus foi o primeiro missionário, não é? Enviado pelo Pai, como está escrito em João capítulo 20, versículo 21. Pelo fato dele ter sido enviado, ele trouxe consigo um plano de resgate da humanidade, não é? Que envolve todos os seus seguidores. Então Jesus, ele disse aos seus discípulos, aos seus primeiros discípulos: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homem. Logo, entende-se no capítulo 4, verso 19, que todos que são chamados para a salvação também precisa pregar o evangelho sacrossanto de Jesus, tá certo? Então, quando vamos entender isso? Vamos observar que Jesus, ele fez a tratativa para toda a igreja, independente de cargos, independente do que cargo você ocupa. O primeiro cargo é adorar, o segundo é pregar o evangelho, tá certo? Já que você que gosta de cargo, não é? Você tem que trabalhar em cima dessa visão. Caso contrário, não consegue fazer nada, porque Jesus, ele comissionou todos nós, tá certo? Ele é o primeiro missionário e como primeiro missionário ele deu exemplo, ok? Por isso podemos dizer que o Novo Testamento é uma obra de caráter missionário, né? Nesse livro aqui,
de teologia bíblica de missões, nós temos aqui na página 159 e 160, nós vamos observar o comentarista, ele nos diz assim: a teologia missionária do Novo Testamento, separada dos evangélicos, não é fácil de ser estabelecida. Precisamos apenas de lembrar o fato de que o livro de Atos é autêntico registro missionário dos apóstolos e da igreja primitiva, e de que todas as epístolas foram escritas para a igreja estabelecida através de esforços missionários. Se o cristianismo não fosse uma religião missionária, os apóstolos não tivessem sido missionários, então não teríamos o livro de Atos e nenhuma epístola. Com a exceção de Mateus, até mesmo os evangelhos foram escritos para as igrejas missionárias. O Novo Testamento é um livro missionário em discurso, conteúdo, espírito, desígnio. Então o Novo Testamento ele é missionário. Este é a forma simples, um fato simples também é um fato de profunda importância. Então o Novo Testamento é mais a teologia em ação do que a teologia em razão e conceito, tá certo? Então ele é uma teologia missionária para estabelecer a teologia de missões no Novo Testamento. Aceita-se simplesmente o Novo Testamento pelo que ele é. Nenhum leitor pode permanecer imune a esse impulso, a esse desígnio. Então você vai ver o Novo Testamento, você vai encontrar sempre impulso para a pregação e o anúncio do Evangelho de Jesus na terra, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, tá certo? Talvez haja aí um pouco a teologia de missões no Novo Testamento, mas porque ele é a sua totalidade, toda a totalidade do Novo Testamento ela é uma teologia missional, Então a teologia de um grupo missionário ou a teologia de um movimento missionário, desta forma, ele não apresenta uma teologia de missões, ele é a teologia missionária, tá certo? Então o Novo Testamento ele é a teologia missionária, propriamente dita, tá certo? Então é isso que o nosso comentarista aqui da lição, Wagner Tadeu Gabi, está trazendo nesta lição no dia de hoje, tá certo? O Deus missionário revelado no Novo Testamento, A Bíblia mostra o primeiro tópico, o segundo tópico nos apresenta missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. O terceiro tópico é a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Então vamos observar que esta visão missionária ela partiu, de Deus, e Jesus ele aderiu, obviamente, como aderiu todos os outros mandatos do Pai, não seria diferente a missões, E aí Jesus adere esse conceito, e conceito e prática, Então a Bíblia de Gênesis a Apocalipse é um livro eminentemente missionário, porque sua inspiração emana de Deus, de um Deus missionário, que aquele que envia, assim como o Pai nos enviou, também enviou a vós, Podemos ainda ver que dentro dessa missiologia de Jesus ou do Novo Testamento, por que não dizer, podemos observar que as tratativas de Cristo com os apóstolos foi comissioná-los para a pregação do Evangelho, a trazer mais pessoas, independente do comportamento, independente de como se estavam se agindo naqueles dias, coube ao Espírito Santo transformá-los, e assim sucessivamente. No Antigo Testamento, Israel foi instrumento usado para Deus alcançar o povo e o seu objetivo divino, mas Israel não alcançou tudo, Então, todavia, a partir do Novo, Deus passou a usar a igreja para cumprir esse propósito. Então, naquele período do Antigo Testamento, Israel, e hoje, nos dias do Novo Testamento, é a igreja, Então, nós temos essa incumbência, mostrando ao mundo o seu grande e sublime amor. É o papel da igreja, deve apresentar, sim,
a esse conceito, tá certo? No Novo Testamento é um livro missionário de discurso, como eu já disse, né? Quem tem as revistas de professor, você vai ver aqui no Auxílio Missionário, onde vai trabalhar a teologia missionária no Novo Testamento, que vai trazer esse adendo aqui do livro Teologia Bíblica de Missões, tá certo? No segundo subtópico da lição, diz assim: uma perspectiva do missionário do Novo Testamento. O ensino é totalmente missionário, pelo fato de que o povo de Israel ter falhado no seu propósito missionário. Deus organizou um novo povo, a Igreja de Cristo, para que se levasse em frente o propósito universal de Deus em redimir o ser humano. Por isso é que nosso Senhor Jesus, o Filho unigênito de Deus, foi enviado ao mundo, fazendo-se assim missionário por excelência. Não por acaso, o missionário escocês David Livingstone, ele disse: Deus tinha um único filho e ele fez dele um missionário, tá certo? Esse foi o missionário David o missionário escocês, que citou essa frase, né? A igreja, à luz dessa revelação, né? Terceiro tópico, subtópico, aliás, a luz dessa revelação é de um Deus missionário nas páginas do Novo Testamento, não é? A Igreja de Cristo tem uma nova tarefa, ainda inacabada, anunciar o Evangelho a toda criatura. Então essa tarefa começou em Deus, que enviou seu Filho com a mesma missão que passou a Igreja do Novo Testamento. Atualmente perdura aí como missão a primeira da Igreja na atualidade, né? No segundo tópico da nossa revista, nós vamos ver missões nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, na visão de muitos comentaristas, e eu também tenho a mesma visão, devia ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo opera na igreja de uma forma unilateral, de uma forma ímpar, não é? Ele trabalha com a igreja, trabalha na igreja e trabalha para a igreja. Então o Espírito Santo trabalha com a igreja, na igreja e para a igreja, principalmente no livro de Atos. De acordo com os evangelhos, Jesus é enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agência missionária. Seu ministério foi marcado inteiramente por ocasiões missionárias, demonstrando muito amor e compaixão enquanto anunciava aí a mensagem de salvação para todas as pessoas. Essa natureza missionária pode ser vista também na formação do Evangelho, à medida que eles foram produzindo sob inspiração do Espírito Santo, para que as pessoas pudessem conhecer Jesus, conhecer o Senhor Jesus. Isso resiste-se em João, capítulo de número 8, versos 32 e 36. Não por acaso, cada um dos evangelhos é concluído com o mandato da grande comissão, que está pautado em Mateus 28, verso 18 a 20, Marcos capítulo 16, versículo 15 a 18, Lucas 24, versículo de número 44 a 48, e João 20, versículo de número 21 a 23. Então, aí está a natureza missionária da igreja implantada por Jesus, né? Então, nos Atos dos Apóstolos, missionários Filipe e Pedro, na igreja cristã, esse é o primeiro tópico, segundo subtópico do segundo tópico. Ele fala, primeiro tópico subtópico nos evangelhos, segundo no Atos dos Apóstolos na igreja. E os missionários, por exemplo, no Atos dos Apóstolos, os missionários Filipe e Pedro, na igreja cristã, os primeiros cristãos líderes tinham a missão de propagar a salvação a todos os povos, em todos os tempos. E nesse sentido, Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva, enviado para a estrada de Gaza, a antiga região dos filisteus, onde encontrou aí um eunuco, um oficial da rainha dos etíopes, né? Sabemos a história, mas é bom sempre estar lembrando, né? Depois de ter lhe anunciado, ele batizou nas águas, conforme Atos, versículo 26
capítulo 8, versículo 26 a 39. O outro episódio importante foi quando Pedro reconheceu que para Deus todos os seres humanos são salvos do amor divino, são alvos do amor divino. Então Pedro reconhece isso, deixando claro que sua mensagem é dirigida a todas as pessoas, independente de sua nacionalidade, era todas as pessoas. Atos capítulo 10, verso 34 a 30 e 35, bem como Atos 11, versículo 18 e 19. No livro de Atos, os missionários Paulo e Barnabé também, primeiro Filipe e Pedro, depois Paulo e Barnabé, o apóstolo Paulo, ele era perseguidor dos cristãos, tornou-se apóstolo dos gentios. Em Atos também vemos que o seu ministério, a primeira igreja, estendeu-se a todos os povos, cultura, nações e nações conhecidas, né? Então, quando vamos trabalhar esse mapeamento das viagens missionárias de Paulo e tudo, ele passou por nações diversas, né? Não só ficou focado ali em nenhum lugar, não. Por isso que ela é transcultural, a missão transcultural no Antigo Testamento, que foi também para todas as nações naqueles dias no Antigo Testamento, e também nos dias de Jesus, né? O Espírito de Deus usando os missionários, Paulo, Pedro, Felipe, não é? E assim sucessivamente, Barnabé, eles também trabalharam em cima desse contexto, dessa base cultural e transcultural, né? Então, essa igreja se estendeu. Nesse contexto temos Barnabé também, que após ter sido enviado pelos apóstolos a Antioquia para pastorear os que se converteram por meio da pregação dos dispersos de Jerusalém, por exemplo, pela perseguição, foi enviado para a igreja de Antioquia, juntamente com Pedro, com Paulo, pelo Espírito Santo, para o campo missionário. Assim podemos afirmar que em Antioquia estava a primeira igreja missionária de natureza gentílica, não é? De natureza de pessoas que não eram judeu, não é? Gentílico, porque eles não eram judeus. Então essa igreja estava ali implantada por Barnabé por meio e pelo poder do Espírito Santo, né? Barnabé e Paulo estavam trabalhando isso. Então se nota no capítulo 13, versículo de 1 a 4 do livro de Atos, que aqui em Antioquia foi estabelecida sim a primeira igreja missionária de natureza gentílica. Então temos que sair das quatro paredes, não só ficar pautado no nosso mundinho, pelo contrário, sair das quatro paredes para que entendamos, para que façamos, para que pregamos, para que discipulamos pessoas de credos, tribos, línguas e nações, tá certo? Aliás, povos, tribos, línguas e nações. No tópico de número 3, nós vamos ver a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Então, observe, note que o Novo Testamento todinho é contextualizado, é embasado, é direcionado para que a missão integral, a missão transcultural seja pregada constantemente, de uma forma que seja abrangente a todas as culturas. Por isso que é chamado de transcultural, que dá a ideia de transportar, de transpassar. E cultural vem de cultura, de hábitos de povos, como já dissemos na lição passada. Nós temos aí as diferentes culturas, poderíamos trazer aqui um contexto interessante, embasado dentro dessa visão, a cultura e as diferenças transcultural. Podemos observar que essa visão é uma visão interessante, como já disse aqui sobre a questão da cosmovisão, que ultrapassa fronteiras, e assim sucessivamente. Dentro dessa cosmovisão, nós vamos observar que dentro desse contexto Deus criou, Deus criou o homem, o ambiente do homem, Deus declarou que tudo era muito bom. Então Deus deu o mandamento ao homem, um mandamento cultural que impôs um certo domínio sobre o ambiente, tá certo? Dentro desse contexto é um chamado de movimento ou mandamento social, e entendendo isso, dentro desse contexto, o mandamento evangélico,
e assim sucessivamente. Então, podemos observar que a base dessa cultura e as diferenças desse contexto, né? Então, dentro desse conceito, falando de um modo geral, o termo cultura refere-se a comportamento dos ricos e da elite, e ouvir Bach, Beethoven, Bermas, ter bom gosto como roupas, a saber qual o talher que deve ser usado em um banquete, enfim. Então, mas os antropólogos, no seu estudo, ele de toda a humanidade, por exemplo, em todas as partes do mundo, em todos os níveis da sociedade, ampliam o conceito e libertam do juízo de valores, tais como bom ou mal. Tem aí havido aí muita discussão sobre como definir o termo cultura, né? Para todos os povos, todos os nossos propósitos, definimos cultura como o sistema integrado de padrão de comportamento aprendidos aí, de ideias e produtos que caracterizam a sociedade, ok? Então, observemos que dentro desse contexto, nós vamos observar que os padrões de comportamentos que aprendemos, aí no caso do comportamento missionário, precisamos passar a ideia, o produto, a forma e o significado. É isso que a igreja deve fazer. A ideia, que é a questão de transmitir a palavra, de passar a palavra, e isso vai no que eu disse logo no início, ter uma cosmovisão, que é a forma de ver o mundo, trabalhar os processos cognitivos, que é a forma de pensar, como pensar para atingir esse mundo, como trabalhar isso, são formas práticas e formas técnicas, que gera prática, obviamente. Então, aí as formas linguísticas, como você vai expressar dentro de uma cultura, como você vai trabalhar dentro de uma cultura, como você vai expressar as ideias dentro da cultura. Então, como você vai trabalhar, qual a forma de agir, isso já vai dentro dos padrões de comportamento, como você se comportar em lugar que não tem a sua cultura, E dentro dessa visão contextualizada, dos dias de Jesus, por exemplo, Paulo e os outros apóstolos enfrentaram bastante a objeção. Ser missionário é enfrentar a objeção. Ser missionário é pregar, para culturas diferentes, é ter uma visão de uma cultura diferente. Então você vai estar trabalhando dentro de uma cultura que não é sua. Logo, o próprio Espírito Santo vai te impulsionar a isso e vai te levar, sim, a você entender que esses processos cognitivos, como você aplicar isso no Oriente, no Ocidente, e essa visão, Oriente é o Ocidente, o Ocidente é o Oriente. Então, jamais os dois se encontrarão, São visões totalmente antagônicas, culturas antagônicas, Mas o Evangelho precisa ser pregado dentro desses conceitos, ok? Dentro desses lugares e que tem conceitos totalmente diferentes. Como Deus criou a terra, dos céus e a terra e a sua plenitude, trabalhando dentro dessa visão, dentro desses fatores cognitivos, com certeza vamos alcançar bastante. Se não, nós estamos aqui perdendo tempo. A igreja precisa desenvolver trabalhos além das quatro paredes. Então, missão transcultural é além da rua, além das quatro paredes, além do bairro, Essas diferenças transculturais dentro do seu conteúdo, nós vamos observar seu estudo sobre diversas culturas. Os antropólogos têm aí têm tomado consciência das profundas diferenças existentes entre elas, Essas diferenças encontram-se não apenas na forma pela qual os povos comem, vestem, falam, agem, e nos seus valores, crenças, mas também nas pressuposições fundamentais que fazem sobre o seu mundo, Um comentarista de nome Edward Speyer, ele destacou que as pessoas de diferentes culturas não vivem simplesmente no mundo com diferenças etiquetas afixadas, não, mas em diferenças de mundos conceituais
em seu estudo sobre essa questão, em 1959, Edward Hall, por exemplo, destaca bem como as culturas podem ser diferentes, né? Como, por exemplo, 2 americanos concordam que se encontram às 10 horas, eles estão na hora. Aí então se aparece 5 minutos antes e os 5 minutos depois das 10. Então se alguém aparece 15 minutos depois, já está atrasado. Então gaguejava um pouco das desculpas esfarrapadas. Eles devem simplesmente reconhecer que estava atrasado. Se ele chegar meia hora de atraso, deve ser uma boa desculpa, né? No caso da igreja, como a igreja vai fazer? Sendo que nos dias atuais se prende-se nas suas comunidades locais, e só você, só aquele grupo, enfim. Isso precisa ser quebrado urgente, porque a convocação de Jesus é para que transpassemos barreira. Se você não pode ir, obviamente, ora para quem vai, por quem vai. Se você não consegue ir, você prega o evangelho, você envia, você coopera com quem vai. Dentro desse contexto, todo missionário vai encontrar essa questão de cultura, esse movimento, e também o etnocentrismo, que a maioria dos americanos se arrepia quando se entrava dentro dessa questão, e diz que quando se entravam com um americano num restaurante indiano e vê pessoas comendo arroz com carril com as mãos, né? Então são culturas que parecem simples, mas elas mudam sim, elas nos traz espanto. Então são culturas que devem ser consideradas e respeitadas, né? E o evangelho e a cultura, eles devem fazer a distinção entre o evangelho e a cultura. Se não fazermos, carregamos o perigo de fazer com que a nossa cultura passe a ser a mensagem que será pregada. O evangelho, então, transforma-se em democracia, capitalismo, bancos de igreja e púlpito, né? Então isso é um perigo. O uso de regras parlamentares nas reuniões administrativas, roupas, ternos, gravata aos domingos. Um dos principais impedimentos para a comunicação do evangelho é o fato de que a mensagem traz a ideia de ser estrangeiro. Isso não pode. O evangelho não é estrangeiro, não é? Isso aqui é um negócio chocante, né, para a igreja dos dias atuais, principalmente no nosso contexto atual, ok? Então a missão que Jesus trouxe à igreja, ela abrange não só os evangelhos, tanto as cartas paulinas, como o Apocalipse, Atos dos Apóstolos e assim sucessivamente. Então, nas cartas paulinas, o apóstolo escreveu as suas epístolas como um missionário. Seu objetivo missionário era instruir nos assuntos doutrinários e práticos as igrejas que era plantada. Por exemplo, a carta aos Romanos é uma carta que tem uma universalidade, em que a universalidade do pecado é o processo da salvação. Ele traz a questão em que a universalidade do pecado e o processo da salvação são ensinados. Na carta aos Efésios, traz a unidade da igreja, não é? A partir da queda do muro da separação, né, entre judeu e gentil, certo? Já nas cartas de Timóteo e Tito, lidam especificamente com as especificações, as qualificações da vocação de um novo líder das igrejas plantadas, como dirigir esse assunto. Depois nós temos as cartas gerais, né? Nas cartas gerais, ele dá um forte testemunho sobre as missões, como por exemplo a carta aos Hebreus, que demonstra o descontinuamento, a descontinuidade entre a antiga e a nova aliança, enfatizando a nova como melhor, né? E assim sucessivamente. Aí nós vamos ver que a qual uma vez aceita a missão de Deus, nos levará, né? Nos levará para o centro da vontade de Deus e para realizar a sua vontade, como lhe agrada. Então, às vezes, se percebe que o povo tem até medo de tratar desse assunto, porque não é do nosso contexto, não é da nossa língua. Irmão, a igreja precisa estar vivendo o evangelho de Cristo na sua totalidade. Quem não vive da pregação do evangelho, ou seja, não vive, quer dizer, não prega o evangelho, não faz missão, então o evangelho está facetado,
não está na sua totalidade. É o que Jesus passou dentro dentro do Novo Testamento. Na carta a Tiago, por exemplo, ele contém a sabedoria prática de viver o Evangelho. E, finalmente, as cartas de Pedro asseguram a nossa posição de povo de Deus e a esperança da vinda de Jesus. Já no Apocalipse, nesse livro, o Senhor Jesus ele revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada, e o destino de toda a raça humana. As 7 igrejas localizadas na província da Ásia Menor, nos capítulos 1 e 2, aliás, 2 e 3, devem ser vistas aí como igrejas missionárias, e nesse sentido, o apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Apocalipse 5, verso 9, verso 10, Apocalipse 7, verso 9 e Apocalipse 11, versículo número 15. E podemos observar que essa experiência do Senhor vivo, que trouxe aí, eram medidas do Espírito Santo, Então essa experiência desse Senhor, os apóstolos viviam e ministravam na consciência, com consciência, aliás, de estarem tomados aí pelo Espírito Santo. Então a experiência do Senhor vivo era medidas pelo Espírito Santo. Desta forma, uma ênfase firme, que consiste quanto ao Espírito Santo no ensino e na experiência apostólica. A presença do Espírito Santo era uma prova da obra divina na vida das pessoas. 1 João, capítulo 3, versículo 24, e 1 João, capítulo 4, verso de número 13. A bênção do Espírito Santo é salientada no dia de Pentecostes. Isso está em Atos 2, versículo 17. Ela é negada a todos os que não obedecem o Evangelho de Deus. Então a bênção do Espírito Santo é negada às pessoas que não obedecem ao Evangelho de Deus. Atos 5, versículo 32. Mas o Espírito Santo é concedido aos judeus, samaritanos e gentios cristãos, conforme Atos 2, versículo 4, Atos 6, versículo 5 e versículos aqui subsequentes. Então Deus não olha as pessoas. Sua bênção, a bênção do Espírito, é conferida a todos aqueles que cumprem os seus preceitos. O Espírito Santo é a dinâmica do ministério dos apóstolos. Ela está repleta e repleto do Espírito é essencial ao serviço eficaz e aceitável. Então o Espírito Santo também é a fonte apropriada de força e de conforto no sofrimento e no martírio. Então os apóstolos, eles sabiam da experiência e importância do Espírito Santo. Sem ele, suas vidas teriam aí permanecido menos que cristãos, menos que normais, pois eles mediavam a vida dinâmica e significado, orientação e glória. Então foi assim que o Espírito Santo trabalhou e trabalha na vida da igreja. Deus abençoe a todos. Canal Rascunho DVD ensinando para transformar vidas. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.